O que você enxerga como amizade? Qual é o seu conceito de amizade? Se eu falar pra você assim, ó, esse cara é meu amigo, significa que eu compartilho com ele de coisas particulares. Ele sabe da minha vida. E pro cara chegar no nível desse, ele tem que ter princípios e valores praticamente alinhados com os meus. Ou seja, eu não vou ficar falando de particularidades com pessoas que são amigas minhas, só que são pessoas que usam droga, coisa que eu não faço. Tem um limite. Tem amigos que vão até aqui, um determinado ponto. Tem outros que estão mais acima. Tem outros que são amigos de verdade. Você entende que esse negócio de amigo é muito relativo? Depende do que você considera amigo. Pra mim, amizade é coisa séria. Pra eu chegar no nível de falar, fulano é meu amigo, irmão, é porque eu tenho total confiança no cara. E vice-versa. Vamos pra próxima fraude aqui, vamos ver qual é que é. Pietra Bertolazzi diz que homem casado só pode sair com a esposa. E tá certíssima. Já falo antes de ver o react já. Ela tá certa nisso daí. Tem essa patifaria não. É casado? É casada? Você vai sair com seu marido, com a sua mulher e acabou. Que porra é essa? Hã? Acabou. Acabou, porra. Tem a noite dos caras. Pô, eu sou totalmente a favor aí. Você é casado? Eu sou casado. O que pode vir de virtuoso de um papo entre homens que a esposa não possa ouvir? Não. É só maluquice. Pausa. Pietra, Pietra. Para, Pietra. Às vezes você não quer ser virtuoso. A sua vida não precisa ser 100%, né? Você buscando virtude o tempo todo. Tudo bem, cara, você pode, e eu acho que você deve buscar a virtude na maior parte das suas atitudes. Beleza, mas às vezes... Eu vou falar a verdade pra vocês, cara. Eu tento ser virtuoso 100% do momento. Eu tento, mas eu sou homem aqui o suficiente pra dizer que eu não consigo. Eu tenho meus defeitos também. Já cometi erros no passado que eu não cometo mais hoje em dia, tá? Mas assim, não é que eu não precise ser virtuoso. Eu tenho que ser virtuoso. Então eu tento. Mas tem horas que eu não consigo mesmo, é verdade. Tem hora que, sei lá, às vezes você tá numa conversa com um cara, um amigo seu da juventude. Às vezes o cara vem falar coisa de profanação de outras mulheres que ele se envolveu. Você dá risada, você tá ali participando de uma conversa que é um tanto quanto suja, né? Não é porque você quer, mas é porque você tá naquele contexto ali. Agora, você não precisa ficar dando também continuidade na conversa, né? Eu não curto esse tipo de conversa. Eu particularmente não gosto. Eu escuto o cara falar, dou risada e fica por isso mesmo. Eu sempre tento puxar o assunto pra outras coisas. Tem certas coisas que às vezes homens quando estão juntos querem conversar que tem um caráter mais sujo. Eu particularmente prefiro não dar atenção pra isso, tá? Mas realmente não tem como você ser 100% do tempo virtuoso. É realmente. Mas o que a Pietra falou ali é verdade, porque ela falou o seguinte, né? Foi a fala dela. Ela disse assim, ó. O que pode sair de virtuoso ou de bom numa conversa entre homens que a mulher não possa ouvir? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Você conversar aí com os amigos seus e tal, uma coisa que sua mulher não pode falar, não faz sentido, né? Tem coisa errada aí, né? Então dentro desse contexto, pra mim, realmente não faz o menor sentido. Você só quer falar besteira, cara. E vou dizer, você só reprimir isso não é solução pra nada. Você nunca vai ter um momento só com seus caras sem a sua esposa, porque você pode falar besteira. Cara, você vai explodir. Você vai... Depende. É que falar besteira é uma coisa, não ser virtuoso é outra. Toda besteira que sai da boca do homem quando ele tá com seus amigos, se é uma coisa que mancha a imagem da sua esposa ou sua própria imagem, que traz um certo caráter vergonhoso, uma coisa contraditória com o que ele vive com a mulher dele, o casamento, o respeito, às vezes até uma falta de respeito, porque tem homem, isso é mais comum do que vocês pensam. Homem se junta com homem ou mulher se junta com mulher, eles falam mal do marido ou da esposa pras outras pessoas. Então depende do que é a besteira, entendeu? Quando você fala assim, ó, conversar besteira com seus amigos, eu não sei que besteira é essa, o que vocês consideram besteira ou não, entendeu? Eu não sei, pô. Não sei. Eu sou do tipo assim, ó, eu jamais conversaria com amigos meus, pessoas conhecidas minhas, coisas que trouxessem constrangimento pra minha esposa, né? Nunca faria isso, entendeu? Eu não consigo fazer isso, tá? Tem caras que fazem, eu sei que faz, porque comigo já vieram conversar, sempre vem. Um ou outro vem falar da esposa, fala Bob. Ixi, olha, é tanta coisa suja. Eu não vou nem replicar aqui, tá? Mas tem muita coisa errada que acontece aí. Esse tipo de conversa eu não gosto, não. Então depende do que é considerado besteira por esses caras, né? Depende. Pô, pra mim, homem se juntar pra falar besteira é falar de futebol, por exemplo. Sei lá, pra falar de luta. Falar coisa de homem mesmo, falar besteira. Às vezes faz essas piadas escrotas. Isso é engraçado, é coisa de homem, normal, porra. Umas piadas idiota aí, né? Da mesma forma no qual a mulher está com as amigas, ela se sente incomodada e o marido estar próximo ao ouvido. Não faz sentido. A questão é que é a seguinte, as mulheres, quando elas estão juntas, elas têm um tipo de conversa diferente dos homens. É normal isso daí. Eu, por exemplo, se a minha esposa vai sair com as amigas dela, e ela fala assim, vamos,
Eu falo pra ela, não, eu prefiro não ir. Eu quero que você fique lá à vontade pra conversar com suas amigas, pô. Não tem nada. O que eu vou conversar com as suas amigas? Vou ficar lá escutando. Eu não tenho paciência, de verdade. Eu não tenho paciência, não. Vamos ficar falando lá as coisas que você falar. Não tenho, não. Eu quero falar de juro negativo. Eu quero falar da moeda fiduciária. Eu quero falar de geopolítica. Você acha que vai chegar lá e vai falar, elas não vão falar disso, caralho. Elas vão ficar contando outras histórias lá, vão ficar falando. Pô, mano, tudo depende do cenário, irmão, tá ligado? Depende do contexto, cara. Entendeu? Se sua esposa, sua namorada, ela quer sair com as amigas dela, é porque elas vão ter uma conversa de mulher. Homem não tem interesse nisso. Da mesma forma que a mulher não vai ter interesse na conversa do homem. Os homens, quando se juntam, eles querem o quê? Tomar uma, falar de futebol, meter o pau em política, fala do jogador, fala de aposta hoje em dia. Hoje, na verdade, esses aí são os homens mais do passado. Hoje eles falam de joguinho, né? Aí não tem mulher que sai com eles porque eles não têm mulher. Mas é outro caso. Mas enfim, assuntos que trazem interesse para os homens são diferentes de assuntos que trazem interesse para a mulher. E sua mulher, ela pode se interessar pelos assuntos que você se interessa. Minha mulher, ela se interessa pelos assuntos que eu me interesso. Só que quando ela tá com as amigas dela, elas não vão conversar sobre isso. Elas estão entre mulheres. Ela não tá comigo, entendeu? Pô, questão de bom senso, né? Eu prefiro ficar na minha. Falei, não, sai lá com as suas amigas, vocês conversam à vontade lá o que vocês querem falar. E que se sofa-se. Depende do contexto, né? Esse é o pior marido do mundo, cara. Vamos continuar, vamos lá. Com isso. Eu sou super a favor do politicamente. É engraçado que assim, essas pessoas parecem uma mistura, né, de cada um. Esse cara, por exemplo, ele parece uma mistura de Dinho Ouro Preto com Kim Kataguiri, né? O outro cara me lembra, tipo assim, uma espécie de Monark misturado com aquele Fernando Caruso, que tem os olhos bugalhados, né? Não é uma galera do podcast meio esquisita? Não, me lembra fragmentos de outras pessoas. Vai lá. Correto, isso tudo beleza. Bem incorreto. Mas vamos falar do aspecto da virtude, do amadurecimento. O que você ganha perdendo 3, 4 horas numa noite pra falar com um monte de homens sobre mulher, encher a cara de cerveja? Pausa. Você ganha uma liberação de dopamina necessária para que você se sinta feliz. Você ganha alívio do seu estresse. Você ganha um tempo pra você sentir falta, inclusive, da sua esposa. Você fala, puta, cara, tô com uma saudade dela. Cara, que aqui tem uma mistureba de coisas, entendeu? A questão que ela tá falando, a Pietra, ela tá tentando ser meio precisa ali no que ela tá dizendo. Ela tá falando sobre homens que se juntam para não falar nada que presta e para encher a cara. Isso é uma coisa. Agora, isso aqui que o Arthur tá falando é verdade também. Você poder, se você tem aí amigos bons, você pode sair tomar uma cerveja e trocar ideia, isso é ótimo. Então assim, simplesmente sair aí com uns amigos mequetrefe pra encher a cara e não falar nada que presta, não vira nada. Né? É a mesma coisa que eu peguei e falei assim, cara, o que você ganha lendo um livro de romance que não é... Ah, não, mas aí é outra coisa. Toda leitura é válida, até quando você tá lendo uma bosta, pelo menos você tá lendo. Aí é outro exemplo. Histórico ou que... Não tem nenhum... Essa comparação aqui pra mim não tem nada a ver, isso aqui é outra coisa. Porque se você vai ler um livro de romance, por mais que seja roupa... E outra coisa, por que você não pode ler um livro de romance? Quem disse que você não aprende nada lendo um livro de romance? Como assim, cara? Tem vários livros aí de romance que tem virtudes ali. Na forma que o homem trata a mulher, na forma que a mulher se comporta perante o homem. Quer dizer, depende do livro que você tá lendo romance. Tem livro de romance que é só profanação, só coisa sexual. Você tá lendo ali um porno. E é lá tido como livro de romance. Pra mim não é romance. Depende, né? É informativo. Tipo, o que você ganha assistindo, fantasia. sei lá, um filme Água com Açúcar? Ah, mas até aí tem um fundamento. Isso aí tem um certo fundamento, isso daí. Cara, você ganha um momento de divertimento, você ganha... Eu vou te falar algo de virtuoso que sai disso. Você ganha a forja de amizades profundas que vão fazer com que você, através de suas relações humanas, consiga oportunidades de trabalho. É verdade, desde que essas amizades possam proporcionar isso que você está falando, que sejam pessoas que buscam o mesmo progresso que você busca, né? É por isso que eu tô falando, aqui tem que contextualizar. O Arthur ele tá citando um outro contexto aqui, né? Outro contexto. Lógico, pô, você vai sair tomar uma cerveja com seus amigos, pô, que sejam bons amigos mesmo, né? Sejam pessoas aí que têm inteligência, que sejam parecidas com você, que busquem ser virtuosos também, tem casamentos legítimos, enfim, esse tipo de coisa, né? Oportunidades de alento quando você precisar. Uma vez, dá até pra citar um Nando Moura aqui. O Nando Moura falou assim,
Esses caras, falando de mim e do Renan, eles não são amigos verdadeiros porque a amizade deles não foi forjada em princípios, em valores. Foi forjado em, como é que ele falou? Em comer prostituta. Que é uma mentira, porque o Renan e eu não gostamos de prostitutas. Mas, não, cara, uma amizade ela não é assim. Vem cá, Ana, me fala aqui, você é a favor do aborto? Não, beleza. Você é a favor de discriminação de droga? Ah, então agora você está autorizada a ser minha amiga dentro da cartela de princípios e valores que nós demos match. Não, isso não existe, cara. Você forja uma amizade, você forja uma relação humana justamente através desses momentos também. Também. Eu vou te falar, cara, quando eu conheci... Basile, meu primeiro emprego como de remoto ganhando um ótimo salário veio de uma saída pra comer um lanche com a galera da faculdade e um professor. Aí, tá vendo? Você tava no lugar certo, na hora certa, conseguiu pegar uma coisa ali produtiva pra você, beleza, não é? Show de bola. Então assim, quando você se junta com pessoas produtivas, aí sim, tem coisas a agregar ali. Isso sim são boas amizades. Esse MBL, eu conheci através do Pedro. E eu não fiquei amigo do Pedro. As pessoas não têm capacidade de ver o que presta e o que não presta em uma pessoa. Exatamente, irmão. Só que assim, amizade é uma coisa muito séria. É porque assim, ó. Isso aqui, essa conversa aqui do Arthur, da Pietra, é muito relativo. Por exemplo, o que você enxerga como amizade? Qual é o seu conceito de amizade? Se eu falar pra você assim, ó. Esse cara é meu amigo, significa que eu compartilho com ele de coisas particulares. Ele sabe da minha vida. E pro cara chegar num nível desse, ele tem que ter princípios e valores praticamente alinhados com os meus. Ou seja, eu não vou ficar falando de particularidades com pessoas que são amigas minhas, só que são pessoas que usam droga, coisa que eu não faço. Tem um limite. Tem amigos que vão até aqui, um determinado ponto. Tem outros que estão mais acima. Tem outros que são amigos de verdade. Você entende que esse negócio de amigo é muito relativo? Depende do que você considera amigo. Pra mim, amizade é coisa séria. Pra eu chegar no nível de falar, fulano é meu amigo, irmão, é porque eu tenho total confiança no cara. E vice-versa. Por que eu tenho total confiança nele? Porque eu sei que quando eu falo pra ele uma situação, ele interpreta aquilo através dos mesmos princípios e valores que eu tenho. Você entende isso? É parecido. Você entende? Ele tem uma cosmovisão, uma interpretação de realidade parecida com a minha. Certo? Ele busca o mesmo caminho que eu busco. Aí sim é uma amizade que ganha força, ganha progresso. Um consegue ajudar o outro e ser produtivo, um pro outro, assim, isso é bacana. Agora, você dizer que você tem um amigo, só que ele é diametralmente oposto ao que você é, até onde vai essa amizade? Você não vai poder conversar sobre tudo com ele. E outra coisa, uma amizade sua que seja muito diferente do que você é, pode trazer consequências negativas pra você também. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Amizade, do meu ponto de vista, é uma coisa extremamente séria. Não é leviano como é tratado hoje em dia. Que todo mundo anda com todo mundo, tudo faz parte da mesma coisa, ninguém tem mais convicção de nada, ninguém sabe separar nada. Entende? Não. Isso não é amizade. Isso não é amizade. Cara, o Pedro foi um cara que ele é meio distante. Ele é parecido comigo, eu sou um pouco assim, né? Ele me tratou de forma profissional ali, conheci o Kim, pelo amor de Deus, né? O Kim é como se você interagisse com esta mesa de madeira, né? E aliás, eu tenho até hoje, a gente escreveu um plano pra fazer um vídeo juntos, eu e o Kim. Eu tenho até hoje o papel que a gente escreveu juntos. Porque eu sou um fofo, né? E... Arthurzão, E aí, beleza. Daqui a muito tempo meus filhos, meus netos vão leiloar, né, esse papel porque vai valer muito dinheiro. Enfim. E o Renan era só um doidinho que ficava passando pra lá e pra cá. Aí um dia, depois de meses que eu já estava no MBL levando vídeo, conhecendo a galera, eu precisei ir pro Rio de Janeiro, né? Que a gente foi na Olimpíada. Vamos pra Olimpíada lá, é o último final de semana, vamos, bora. Aí o Renan falou, vambora. Vamos como? Aí, meu, juro, eu passei na casa do Renan, pegou tipo 3 cuecas, jogando uma mala, uma camiseta e vamos, vai. Entramos na Saveira e fomos. Foi assim, de repente. E eu fiquei 4 horas e meia, que foi o tempo da viagem, conversando com o Renan, só de besteira. Eu cheguei no Rio de Janeiro, já era um dos melhores amigos do Renan e ele um dos meus melhores amigos. E a nossa amizade foi forjada a um ponto que quando eu fiz a maior cagada da minha vida, eu podia foder o movimento inteiro, o Renan tacou canecas em meu nome. E eu te garanto que eu passei mais tempo com o Renan falando besteira do que procurando virtudes, né? Então eu entendo, Pietra, que você tá nessa... cada um, né? Eu já não consigo ficar 4 horas e meia falando só besteira, não. Eu consigo ali ficar uns 5 ou 10 minutos falando besteira, mas depois disso não dá, não. Eu prefiro ficar quieto.
E de novo, eu gosto da Pietra, de verdade. A Pietra é uma pessoa que eu gosto, eu tenho carinho por ela. A Pietra foi uma das pessoas que quando vazou meu áudio mandou uma mensagem. Cara, tamo junto, o que estão fazendo com você é uma idiotice, eu discordo do que você falou, claro. Mas, porra, eu jamais vou te bater publicamente. Porra, uma pessoa, gente fina, né? Mas eu entendo que a Pietra ela entrou nesse mod sou conservadora, modelo anos 50 da propaganda de, não é nem de margarina, da propaganda, sei lá, de carne de porco enlatada, quero que... Ah, mano, ela tá certíssima, viu? Eu vou falar pra você, cara. Olha, vou falar pra você. Essa mulher aí, essa Pietra, é um dos pouquíssimos perfis aí de mulher que eu vejo que compartilha coisa que presta, cara. É só coisa de Deus lá, ela é católica, ela tem a fé dela lá. Ela faz live rezando, ela fala lá de comportamento feminino. Assim, pra mim tá certo, tem que estimular isso daí mesmo. Ela tá certíssima em ensinar. Ela deve saber que ela também é uma pessoa que tá lutando contra o pecado, que tá se esforçando pra ser uma mulher, né, bíblica. Acho que isso aí tá ótimo, tem que falar isso aí mesmo. E naturalmente ele incomoda muita gente. Você vai lá no perfil dela, muita gente dá hate, né? Normal, é uma consequência. É uma consequência de você pregar a Bíblia, de você falar de virtudes. É isso, cara. Tá? Ninguém quer ficar pagando de santo. Isso é ridículo. A gente só tem que ser sincero. A gente tem que buscar as virtudes. Nem sempre a gente consegue, às vezes a gente deixa a desejar, né? Somos pecaminosos, mas tem que estimular as pessoas a fazerem isso, né? Pra mim ela faz um trabalho ali muito bom mesmo. Ainda mais hoje em dia, onde a maioria das mulheres estão só contaminando a internet com conteúdo gráfico, falando abobrinha. Então ela é uma exceção, eu vejo ela como uma exceção. Isso aí vai... Pode até ser, às vezes, que alguma fala dela, porque eu não vejo tudo que ela posta. Às vezes ela pode ser extremista, talvez, em alguma coisa ou outra lá, coisas que eu discordo, né? Mas, no geral, eu vejo como uma mulher que tem motivações boas, entendeu? Pra passar a sua mensagem. Eu vendia naquela época, né? E não, cara, isso não é legal. Vai, continua aí. Muitos anos. Esse grupo, ele é... Sinal de maturidade. Beleza. Eu acho que é uma coisa meio nostálgica mesmo. É um momento Que apego à juventude. Não quer crescer, não quer amadurecer. Pausa. Então quer dizer que o cara jogar um videogame, andar de bicicleta, jogar uma bola, é sinal de maturidade? Mimimi do caramba, hein? Precisa bater na mesa assim também? Esses caras tão... Cara, então me deixa ser imaturo, né? Me deixa viver, Eu tenho que pensar só em trabalhar, em ler jornal, né? Não, cara. É o seguinte, cara. Eu vou ser bem... De novo, isso é relativo, né? Vocês querem ficar saindo com os amigos? Eu, no meu futuro, eu não tenho amigo. Não quero ter nada. Eu quero ficar sozinho, lá, né? Cortando lenha, plantando o dia inteiro, pegar um trator, passar lá por cima da grama, entendeu? Eu vou ficar fazendo isso aí. E no final do dia eu vou tomar uma cerveja com a minha mulher. Ela vai ser minha amiga e vai ser a pessoa que eu vou ficar conversando. Só ela. Quero saber de ninguém, não. Vai de cada um. Isso é da minha personalidade, né? Tem gente que não vive sem os amiguinhos. Isso aí eu não posso falar pelos outros. Eu sou assim, eu sou desse tipo. Então, o que eu vou falar, né? Super bom dia, beleza? Meu O que eu vou falar? 5 Nem de nós? Não, eu vou fazer live, né? Vou fazer live lá plantando. Vocês vão estar na live lá. Não sei se eu vou conversar agora. Tô falando desse negócio de amigo pra ficar saindo, pra ficar jogando bola, essas coisas. Eu sempre fui de ficar sozinho. A tendência minha é ficar sozinho, entende? Então eu sou diferente nesse sentido, eu sou diferente, irmão, né? E se fosse pra me juntar com amigos pra falar, se fosse pra falar só besteira, eu tenho certeza que eu não aguentaria muito tempo, porque eu não consigo. Eu sou assim, ó, quando eu tô numa roda de conversa de pessoas que estão falando apenas coisas superficiais, eu consigo conversar por alguns minutos, depois eu fico calado, eu não consigo ter vontade de falar, eu só fico escutando, eu sou assim. Eu não consigo participar muito tempo de conversa tonta, entendeu? Não vai, mano. Eu não consigo, sabe? Eu sou assim, né? Eu sou assim. Tem gente que consegue ficar por várias horas falando de besteira, várias besteiras assim, ó. Cada um gosta de conversar sobre uma coisa, outra. Eu não consigo. Quando eu tô num ambiente onde eu vejo que a maioria do papo ali proferido são coisas assim mais idiotas, chega uma hora que eu fico quieto. É até comum as pessoas vindo pra mim e falam assim, por que você tá quieto aí? Aconteceu alguma coisa? Eu, não, tô só escutando mesmo aqui. Tô pensando alto, aliás, tô pensando em outras coisas aqui. Não é, pra mim é desinteressante isso daí. Vai de cada um. Mano Mineiro mandou Vai de cada um. R$5. Porra, Mel. Vai. De volta. Não, você pode... Olha lá, o Alisson, eu prefiro estar sozinho também, no máximo com a família. Isso aí.
amigos, é muito bom ter amigos. Eu tenho boas amigas de 20 anos, algumas inclusive, que hoje têm suas famílias, ou se estão solteiras, a gente se encontra nos momentos convenientes, mas não tem nunca é um almoço momento. das amigas? Uma coisa é você almoçar com as tuas amigas pra saber como você tá, como tá teu filho, deixar, amanhã. só deixar. Outra coisa É chato mesmo. Tá certo. Então, mas o que é legal? É se reunir com um monte de cara. Eu não acho chato, não. Não acho nada a ver, não. Inclusive, quem tem família não tem tempo pra ficar saindo com amiguinho também, não. Pra encher a cara e falar de mulher. É um monte de latindo, ele não vai morder. De Pra 25 anos quê? Por que você tem prazer nisso? Se você tem um propósito muito alto, é difícil me reunir com amigos de 20, 25 anos e ver assuntos em comum com Pausa essas aqui. pessoas. Olha lá o madurão, né? O madurão, é o novo modelo. Tem o esquerdomacho, né? Ah, esse machismo estrutural, não temos que acabar com isso, né? Aí quando você vai ver, os caras têm um grupo lá que é o... Como é que é? Chernobyl, não sei das quantas, né? Vamos fazer rodeio de gorda, meu. Foi o que vazou, aquele escândalo lá. Né? E agora tem o outro modelo, né? Que é o modelo madurão conservador. Olha, pelo amor de Deus. Eu não acho aqui que o cara tá pagando de madurão. Pode ser que sim. Eu não conheço o cara que tá falando ali, mas o que ele falou é verdade. Se você é um cara que você tá com propósito... Irmão, se você é um homem que tem propósito de ter família, de ser um Toma provedor, essa esmola pra você tu se no reunir roteiro, com mandou moleques aí de 5 20, reais. 25 anos... Salve, super, tu é muito ladrão. Irmão, bando de beijo não e dá vai pra ser pegar a mesma as ouvidas. coisa. Coitada da, Se- tu é o último a lugar não do ser saco, que eles eu fiquei também sabendo que nessa tenham Páscoa você vai propósitos pegar parecidos meus com ovos. os seus. É verdade. É normal isso aí, cara. Normal. O nível de maturidade de uma pessoa determina o interesse que ela vai ter por uma conversa ou outra com outras pessoas. Ali o que o cara tá falando é normal. É isso aí, pô. Deus, brother, vai se fuder. Eu duvido que se eu abrir seu celular não vai ter grupo seu com um amigo falando bobagem. Ah, porque eu não tenho assunto com moleques de 25 anos. Então você não é que você é muito maduro. Você é um cara absolutamente obsoleto e desatualizado. Ó, grupo de WhatsApp. Eu vou ser bem sincero com vocês. Não tem nenhum. Eu sempre detestei isso. Eu sempre falo, não me coloque em grupo nenhum, não. Nem de família. Porque eu não vejo. Eu não vejo mensagem nenhuma. Eu não mando mensagem pra ninguém também. Sério mesmo. Quando eu era adolescente, a molecada criava grupo, eles ficavam... Sabe pra que eles criavam grupo? Pra ficar mandando pornografia no grupo. Falando besteira. Dava uma semana, eu saía. Eu não via uma mensagem. Eu ficava fora. Aí eles ficavam falando, por que você não tá lá no grupo? Você viu que mandaram no grupo? Eu falei, não, cara. Não quero ver nada, não. Aí eu, sincero... Tá vendo, ó? Depende de cada um. Tem homem casado que fica em grupo de WhatsApp. E os amigos, os amigão dele, ficam mandando lá foto de mulher pelada. Ou piada pornográfica. Tem gente que acha engraçado. Eu, pra mim, sabe o que eu vejo nisso daí? Adultério. Pra mim isso daí é sem vergonha, isso é canalice. É vergonhoso, é nojento, é repugnante. Eu não suporto isso daí, eu tenho nojo de quem faz isso daí. Tá? Então assim, o celular aqui meu é pra quê? É pra trabalho e pra conversar com a minha mulher. Eu não quero grupo, não quero conversar com ninguém, não. Eu não quero dar bom dia pra ninguém. E muito menos quero que alguém dê bom dia pra mim. Não quero que ninguém venha perguntar como eu tô. Eu não tô nem aí. Eu quero que vai todo mundo tomar no... Tô preocupado com a minha vida. Você devia estar preocupado com a sua também. Então depende, mano. Grupo do WhatsApp. Pra que é importante seu grupo do WhatsApp? É pra trabalho? É pra ter uma conversa que presta, que você precisa ter? É pra perder tempo? O que você tá fazendo? A maioria desses grupos do WhatsApp é só mensagem bosta. Pode ver. Vocês têm aí algum familiar que participa de grupo? Pega lá o grupo, vai ver. É só porcaria. Se você fizer uma análise fidedigna de grupo do WhatsApp, quantos grupos do WhatsApp você vai ver e você vai falar, caramba, velho, olha, só mensagem. Mensagem boa, ó, né, que agrega pra alguma coisa. É um ou outro que você vai achar. Né, e olhe lá. Assim, eu sempre achei uma bosta isso daí. Sempre achei uma bosta. Por isso que eu falo pra vocês. Eu hoje, se eu não trabalhasse com internet, eu não sofreria um segundo sequer pra jogar isso aqui no lixo, ó. Eu respeito quem é mais fechado. Celular, grupo, rede social pra mim, ó, é só pra propagar minha mensagem, pra fazer o que eu tenho que fazer. Do resto, irmão, eu não quero conversar com ninguém, eu não tenho interesse em grupo de ninguém, eu não quero grupo de família, nada, não tem nada. Isso aqui vai de cada um, pô. Vai de cada um. Agora, tem gente que gosta de ficar lá 2, 3 horas, ou passa o dia inteiro conversando besteira com os outros no celular. O que eu vou falar? Vou mijar, já vou. É o seguinte, ó. Eu faço um desafio pra vocês. Vocês, molecada aí, ó, que provavelmente vocês participam de um monte de grupo aí, né? Tudo cheio de pornografia também. Essa molecada aí, seus amigos ficam falando de hentai, de anime. Cara, olhem atentamente pra esse grupo que vocês fazem parte. Porque é normal, vocês são adolescentes e vocês têm os coleguinhas seus, eles ficam colocando vocês em grupo. Mas sejam honestos. E observem as mensagens. Quantas vocês aproveitam? Ladrão. Quando você para pra prestar atenção, você repara que você perde um baita tempo prestando atenção só em mensagem que não produz nada! Tá? Quando eu tinha
18, 19 anos, tá? Os meus professores da faculdade, eu digo mais, quando eu tava no colegial, tá? Eu tinha lá meus 16 anos, 17 anos, eu tinha os meus professores do colegial, que eram homens de 45, 46, às vezes 50 anos. Eles não eram meus brothers. Tipo assim, se houvesse WhatsApp naquela época, a gente não teria um grupo juntos. Mas eram pessoas onde eles se interessavam pelos nossos assuntos justamente porque eles entendiam a nova geração. Pô, vamos ver. Eu na minha época de faculdade, quando o professor inventou de mandar mensagem pra mim no WhatsApp, que a gente tinha grupo de faculdade, eu falei, professor, tô ocupado. Na faculdade a gente se fala. Mas isso é nível super Xandão, né? O que essa nova geração traz. Ah, mano. Ô, textão, cara. O Arthur Duval falou algo que eu discordo profundamente. Porque você iria libertar dopamina. Liberar dopamina com seus amigos. Quando você já está vinculado à sua mulher. Não, mas aí é outra coisa, cara. É outra coisa isso daí, tá? Não dá pra comparar. Eu tô falando, se você tem bons amigos e você pode sair tomar uma cerveja e ter conversas legais, isso daí é uma situação diferente. É uma coisa que homem é bom pro homem, isso daí. Se for da sua personalidade, porque tem homem que gosta de juntar com seus amigos. Eu já sou diferente disso. Eu não ligo, eu não gosto. Eu não gosto. Eu sempre levei minha vida muito mais pro lado lobo solitário. Sempre fui assim, tá? Não gosto. Depende. Não dá pra você comparar essas duas coisas. O momento que você passa com seus amigos é diferente do momento que você tá com sua mulher. É diferente. Maturidade. São momentos de prazeres diferentes. Os outros são ruído. Escolher a solidão é reinar sobre si, não fugir do que nunca me pertenceu, o que torna totalmente inútil essas relações sem valor algum. Exato. Relação sem valor algum pra mim também é inútil. Exato. Super passa a dica pra gente, como você consegue começar a semana exalando essa energia, sem sono, com alto astral lá em cima, com ânimo, exalando conhecimento, tudo isso depois de encher a cara na cachaça o final de semana todo gastando nosso dinheiro. Sábado eu fui pra um casamento. Tomei chopp, aí os caras vieram conversar comigo, uns caras lá, base, ele falando de política, estompei toda a política, mostrei a farsa pra todos eles entenderam perfeitamente bem o que eu tava falando. E no dia seguinte, o que eu fiz? Fui treinar boxe. Fiz um cardio, fui pular corda. Fui no aniversário do meu sobrinho. E hoje eu tô aqui, irmão. Acordei, treinei pra caralho. Tô aqui, ó. Eu não paro, irmão. Eu não paro. Eu tô sempre treinando. Você não sabe o que é isso. Vocês são punheteiros. O dia que você parar de bater punheta, você vai entender o que eu tô te falando. Você vai perceber que a sua energia, quando você direciona ela pra atividade produtiva, você vira uma máquina. A minha cabeça, irmão, é só isso. Eu só consigo pensar nisso. É treino, meu casamento, só coisa produtiva, irmão. Adquirir conhecimento, tô aí, ó, me esforçando pra isso, certo? Então, assim, cara, o que eu vou falar pra você, né? Aí, você entende por que não tem como eu sentar num bar com um cara de 20 anos? Principalmente hoje, esses NPC aí, que não entendem bulhufas do que eu tô falando? Se eu pegasse você hoje e falasse assim pra você, ó, hoje você vai ter a rotina igualzinha que eu vou ter. Você vai acordar às 5h30, 6 horas da manhã. Você vai limpar o que tem que limpar na sua casa. Você vai tomar seus manipulados. Vai jogar aquela água fria no rosto. Você vai subir treinar. Vai fazer o mesmo treino que eu faço de campeão. Você vai fazer o mesmo cardio que eu faço de campeão. Aí você vai fazer live. Aí no final do dia você vai sair pra correr e vai treinar boxe. Aí eu vou te perguntar, quando for ali por volta de 7h30, 8 horas da noite, eu vou te perguntar como que você vai estar se sentindo. Você vai ver que você vai estar largado na cama, querendo dormir. É isso. Então assim, é muito fácil falar. Aí o cara vem e fala assim, ó, como que você exala essa energia? Bom, eu sou acostumado a fazer isso, irmão. Eu já treino, ó, há muito tempo. Eu só vou me aperfeiçoando. Agora, vocês aí que fica nessa, dopamina fácil, joguinho, tudo que não presta, grupinho do WhatsApp, perdendo tempo com tudo isso, batendo punheta, vocês nunca vão entender o que eu tô falando. Não vão, mas não vão mesmo. Não adianta, porra. Não adianta. Ganha 5k por dia é fácil. Não ganho 5k por dia. Agora, faz o que eu faço que você também ganha. Vocês falam dos outros que ganham, mas vocês não ganham nada porque vocês não fazem nada. Vocês vão ver o que esses caras pensam. É interessante sim, você ver diferentes pontos de vista sobre uma mesma coisa. Eu não tenho só amigos da minha idade, eu tenho amigos muito mais velhos, eu tenho amigos muito mais novos. E cada pessoa, a gente falou isso acho que ontem, você tem um perfil de relação. Certo? É normal isso acontecer, cara. Eu não vou trocar a mesma ideia que eu troco com o Renan, que é um cara muito parecido comigo, né? Um cara que de classe média baixa, passou sua infância assim, igual eu, na zona leste de São Paulo, né? É um cara solteiro também, que tem os mesmos pensamentos que eu, se dedica muito ao trabalho e pouco a outras coisas. Eu não tenho a mesma conversa que eu tenho do que eu tenho com a Ana.
Tipo, Ana, pô, vamos almoçar eu, você e o Ian, por exemplo, vamos. A gente não vai ter o mesmo assunto que eu tenho correndo quando eu tô falando besteira com ele, cara. Isso não significa que em algum momento eu tô buscando virtude e outro não. Pelo amor de Deus, velho, vai lá. E aí, principalmente, se tem um ambiente que minha esposa não é bem-vinda, aí eu não vou mesmo. Ah, Paulo, Não, ah lá, você é ah a lá. favor do- Ô, meu irmão, que sinalização de virtude ridícula. Eu duvido que você não tem um grupo no WhatsApp que sua esposa não faz parte. E digo mais, se você é uma pessoa que a sua esposa faz parte de tudo na sua vida, assim como se você é uma mulher que seu marido faz parte de tudo na sua vida, você é uma pessoa sem personalidade própria, você é uma pessoa absolutamente desinteressante. Aqui não, eu já penso o contrário. Eu acho que essa conversa aqui tá muito rasa, né? Tá mal definido isso daqui. Veja, ele diz que o cara é sem personalidade, né? O cara que... Mas já é o contrário, comigo é o contrário, né? A minha personalidade remete a justamente isso. Eu, quando saio, quando eu vou pra qualquer ambiente, minha esposa tá comigo, né? Até porque eu tenho que cuidar dela. Então, assim... quer dizer, eu não entro num local que... Se eu sou bem-vindo e minha esposa não, eu não vou. Isso não faz sentido. Max Verstappen mandou então, R$5. assim, Xandão, gostaria de saber se você compete? eu cumpro com... Estamos competindo com o Zal. É assim, isso é meu, né? Isso é meu. Eu não me sinto bem num lugar sabendo que a minha esposa não é bem-vinda lá, entendeu? Ou que terão coisas ali que ela não pode escutar. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho que é falso isso. Isso sim, é uma falsidade, né? É uma hipocrisia. Então depende aqui, né? Essa conversa tá um tanto quanto rasa. Sabe? A forma como o Arthur tá avaliando, assim, os caras do podcast ali também, é um negócio meio raso. Eu acho que é bem assim, entendeu? Não dá pra ser extremista, desse jeito, sabe? Porque parte do interesse que você tem que ter pela sua esposa por você, são de experiências individuais e de maneiras diferentes de encarar o mundo que vocês vão ter para complementar a relação de vocês. É verdade, só que ambos têm que permanecerem no mesmo caminho. Né? Ambos precisam permanecer no mesmo caminho, com Deus no centro, sempre.